Olha, Londrina tem um grupo de gente discutindo a cidade, planejando a cidade, tentando melhorar, trazer ideias para melhorar a cidade, que é o Fórum Desenvolve Londrina, né? Com um monte de gente de várias entidades que estão lá já há alguns anos. Está conosco o Ari Sudã, né? Que acho, inclusive, que é um dos fundadores do Fórum. Sou né? fundador. Exato. Como é que foi nesse ano, 2022, Ari? Foi bom. Nós discutimos um tema difícil, né? As pessoas não... É difícil até chamar os palestrantes, né? Que foi geração de emprego e renda em territórios vulneráveis. E o que são esses territórios vulneráveis? Nós estamos falando daquelas pessoas que não são vistas, né? Eles estão aqui, convivem no nosso meio, né? Mas não são vistas, né? Como se a gente não percebesse. Não percebesse, são invisíveis. E por eles serem invisíveis, são invisíveis também às autoridades. Não é só a nós da população, mas também às autoridades. De todo o sentido, nós estamos falando de autoridades no sentido geral, né? E o assunto, o fórum é propositivo, né? O fórum não vai realizar nenhuma operação, ele é propositivo. E o objetivo é justamente mexer nesse meio aí, mostrar para as autoridades e para o município, para a população como um todo, né, que existe no nosso meio um grupo de pessoas que estão invisíveis aos nossos olhos. O primeiro passo, né? É você conhecer isso. Exatamente. E poder, a partir daí, traçar políticas públicas, em todo sentido, envolver a comunidade como um todo. Nós sentimos, por exemplo, que as empresas poderiam participar com muito sucesso, e temos alguns exemplos disso, né, de fora e até aqui de dentro mesmo, em que as empresas estão localizadas, às vezes, próximo desses lugares, né? E poderia fazer até parte de um programa social delas, né? Algumas atividades em benefício dessa gente. Porque as empresas são organizadas, tem gente capacitada, tem recursos, né? Mesmo que não aplique grandes recursos, mas usando a capacidade que tem, já é possível fazer muita coisa em benefício desse pessoal. E as autoridades, né? Que esse é o objetivo, mostrar, né, que existe essa gente. Nós visitamos, inclusive, um núcleo que se chamava Morro do Macaco, e agora já rebatizaram para Vale da Bênção. E são 25 famílias vivendo isso. E, segundo as informações, existem parece que 62 assentamentos desse tipo. Em Londrina? Esse é um dos menores, com 25 famílias. Mas 25 famílias, está falando de 100 pessoas, 120 pessoas, né? Já é uma comunidade. Já é uma comunidade. E vivendo com uma dificuldade muito grande, né? Muitas vezes, a dificuldade deles é simples de resolver, entendeu? Muitas vezes, a dificuldade maior deles, o poder público poderia resolver com pouca coisa. Mas eles são invisíveis, né? Eles são invisíveis. Você passa por eles e não percebe, né? Que é uma coisa interessante isso aí. E esse foi o propósito, né? Foi uma discussão boa, nós convidamos bastante palestrantes, né? E que deram o seu depoimento, contaram as histórias que eles têm, alguns que vivem trabalhando com esse pessoal, outras empresas que dão exemplo, né? E que merece ser copiado, desenvolvendo projetos que merece ser copiado. E uma dessas empresas, por exemplo, é a Brataque, né? A Brataque está do lado de uma favela que ficou conhecida como favela Brataque, né? Exato. Só que hoje... Por tantas notícias ruins. Isso, né? Hoje é muito diferente do que é. Ainda na nossa mente ainda está registrado uma situação antiga, que firmou na cabeça da gente, né, que é um lugar extremamente perigoso, aquele negócio todo. Mas vem sendo muito bem trabalhado pela empresa. Então, exemplos como esse podem ser repetidos, né? Nós trouxemos um exemplo também de Tamarana, da empresa Tamarana Tecnologia, que faz um trabalho brilhante no sentido de melhorar as condições daquelas pessoas que estão em baixa renda, né? Dando a eles profissões. Um trabalho maravilhoso também que foi dado, foi apresentado. E tem vários outros, né? Então, foi um momento importante de discussão e de proposta para que a gente possa realmente atuar em cima.
Isso tudo vira Vira um caderno que vai ser distribuído. Ele já começa a ter a valer a partir do momento que você discute, inicia o processo de discussão, né? Eu sempre falo o seguinte: quando você discute, escolhe um tema e coloca em discussão, ele passa a pautar a conversa de vários grupos, né, sociais e inclusive da própria mídia, né? Então já começa a causar efeito positivo a partir do momento que você escolhe o tema. Esse é o propósito do fórum, é levantar. Eu costumo dar um exemplo para as pessoas, o seguinte: lembra uma vez que em Londrina, não lembro mais que administração que foi, que eles começaram a botar umas placas nas esquinas que davam acidente, né? Então dizia assim: esta é a primeira em acidente de Londrina. Estou lembrado. Lembra disso? Imediatamente ela passava a ser a 10ª, a 20ª, entendeu? Olhando, tinha mais cuidado. Exatamente, quer dizer, você divulgou, né? Tornou público aquela situação e providências foram tomadas pelas próprias pessoas que passavam por ali, né? Esse é o propósito, quer dizer, você levanta para discussão e as pessoas vão aproveitar esse tema para aprofundar um pouco mais. Não precisa, muita gente acha que é só com investimentos milionários que se resolve esse tipo de problema. Não é. Você investe, às vezes é com baixíssimo investimento que você obtém grandes resultados. E tem exemplos de vários lugares. No Brasil tem muitos lugares, São Paulo tem vários movimentos, né? Uns trabalhando em favela, não é só favela, porque a gente pensa que o problema está só na favela. Não está só na favela. O problema está do lado da gente. É verdade. Está do lado da gente. E São Paulo tem bons exemplos. Então nós copiamos exemplos pegamos exemplos de vários lugares e vamos repassar para a sociedade através da publicação nossa. O fórum já existe há quanto tempo, Ari? 17 anos. Olha, 17 anos já. E tem que continuar, é um trabalho que não pode parar, né, Ari? Não pode parar, porque a própria existência do fórum, aquela reunião de entidades, ela já produz um resultado positivo para a sociedade em outras causas que você precisa de tratar de um assunto, aquelas entidades já estão unidas, já falam a mesma língua. Então é muito mais fácil do que numa cidade que não tem. Tanto que as pessoas de fora vêm aqui dar palestra, eu conheci, eles falam assim: vocês têm um patrimônio que vocês não têm noção da força que tem. Entendeu? Eu acho também que é isso mesmo. Ari Sudão, muito obrigado, grande abraço para você. Obrigado, Marcelo. Preste atenção nessa dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolhi praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolhi flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo o meu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Vestibular dia 29 de janeiro. Inscrições pelo site unifil.br. Vamos conversar um pouco sobre a questão das armas, o decreto das armas. Vamos tentar entender o que pode acontecer com isso.
E para falar sobre isso está conosco o advogado criminalista Marcos Pavinato. Doutor Marcos, como vai? Tranquilo? Tudo bem, Marcelo. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. E aí, e o decreto das armas? Hoje pode ter arma, é isso? Em casa, é isso? Então, Marcelo, o cidadão, ele tem esse direito de... Você tem algumas opções aí, né? É. Aquele cidadão que gostaria de ter uma arma em casa, ter a posse, ele pode, através da Polícia Federal, pedir essa autorização, né? E depois, dando tudo certo, adquirir uma arma para ter em casa. Certo. Tá? Agora, houve uma mudança aí. O que está sendo solicitado hoje? A real necessidade, assim que eu preciso por essa necessidade, porque eu corro risco assim, e tem que ser provado. Então, assim, essa facilitação que houve no governo Bolsonaro, a gente já enxerga aí que pode ser um pouco mais dificultada aí no mandato do Lula. A gente já está enxergando isso daí. E ocorre também a situação do CAC, do caçador, atirador, colecionador. A ministra Rosa Weber, por meio de uma decisão liminar, ela cassou parte do decreto do Bolsonaro, né? Então, assim, todas aquelas armas que foram permitidas com o decreto facilitador do Bolsonaro, fuzis, algumas armas foram restringidas, tá? Nesse momento. Então, nós realmente não sabemos o que está por vir aí, Marcelo. Mas, tendo como pauta uma pauta desarmamentista, para os CACs, né, para a pessoa que gostaria de ter uma arma, o cenário não é bem otimista. Né? Pode ser até que obriguem essas pessoas a devolver a arma, como já houve no Brasil, então, né? A equipe de transição está estudando uma proposta aí. Agora, não é simples assim. Eles não podem simplesmente dizer, vamos desarmar a população, porque nós estamos falando aqui em você tirar a arma de um cidadão que comprovou que ele poderia ter a arma. Ou seja, um cidadão honesto. Para você comprar uma arma legalmente não é fácil, é um processo longo, muitas vezes demora mais de um ano. Você tem que comprovar a sua idoneidade, você não pode ter nada no seu nome, você tem que passar por teste psicológico, o psicotécnico, prova de habilidade de tiro. Então, assim, são vários requisitos. Aí o governo, a proposta do governo é desarmar a população. Agora é aquilo, né, Marcelo? Vai desarmar uma população onde a criminalidade está mais armada que o Estado, ou seja, eles têm armas melhores que o Estado. Aí vai desarmar a população de bem. E também não há instrumentos para eles invadirem as casas. Você tem arma aí? Não pode. Isso aí vai ter que ser feito, né, legalmente, através de legislação, decretos. O presidente ele tem ali uma autonomia para fazer alguma coisa, mas os atos do presidente não são absolutos. Então essa história, esse medo, esse pânico de muita gente, às vezes as pessoas mandam mensagem para mim já que, doutor, eu vou perder minha arma. Eu falo, calma aí, pessoal, calma aí, vamos aguardar. Até porque nós temos, o governo Bolsonaro conseguiu eleger ali vários deputados, Exato. Tem senadores armamentistas também, que vão defender essa pauta e vão lutar. É o que nós esperamos, que vão lutar por isso também. Se espera que seja assim, né? Claro, com certeza. É o que nós esperamos, Marcelo. Até porque o cidadão de bem, ele pode, ainda mais num país como o Brasil, ter o direito de ter uma arma para defender a sua família, ou o esportista, o CAC, de praticar o seu esporte ali. O caçador, ele pode portar arma, ele pode ir com a arma fora de casa, não? Ele pode, desde que ele esteja indo para o clube de tiro, ou uma competição ou manutenção. Né? Mas ele tem que ter todos os documentos. O que o CAC ele precisa? Ele precisa ter o registro dele de atirador, que é o CR, ele precisa ter o registro da arma, a identidade da arma, que nós chamamos o CRAF, e ele precisa estar com a guia de trânsito. A guia de trânsito é que permite ele de transitar com a sua arma. Tá? E o CAC hoje em dia, o que é a previsão? Ele pode levar o acervo dele, as armas, para ele praticar. Inclusive ele pode levar uma arma pronta, né, na cintura mesmo ali, uma arma
alimentada, carregada e alimentada a pronto emprego para poder se defender o acervo dele. Então isso aí é previsto, isso já acontece há um tempo e vale destacar que o CAC, a figura do CAC, né, existe há muitos anos, antes de governo Lula e Dilma até. Então assim, é o que eu digo para o pessoal armamentista, não é fácil assim também. Né? O presidente ele não tem esse poder para chegar lá e mandar buscar arma de todo mundo, não é assim. Tem uma polêmica em torno do calibre 9mm, né? O pessoal não quer que se tenha esse tipo de arma. A equipe de transição, isso aí, Marcelo, são informações, assim, não é nada oficial, né? É o que a gente escuta, especulações de políticos, né? Da base do governo que está por vir aí, né? Que falam que vão voltar a restringir o calibre 9mm, que a 9mm antes, ela não era uma arma permitida para a população. Só para a polícia? Era nem para polícia, era para polícia federal e exército. Nem polícia civil e militar tinha 9mm. O que já é um absurdo, a polícia não ter uma 9mm. É um absurdo, porque a 9mm ela é uma arma muito boa, ela é uma arma que, eu não sei exatamente os detalhes dessa história, mas ela foi feita, ela foi desenvolvida a pedido do FBI para ser uma arma com poder de parada. Uma arma com poder de parada mesmo ali, uma arma de uso contínuo, uma arma boa. É uma arma que as forças estão adotando agora, a polícia começou a usar, e então tem essa especulação aí que eles podem vir a restringir a 9mm. Querer restringir a 9mm e... Mas quem tem arma tem que aguardar, não precisa ainda tem que se aguardar. desfazer. Não precisa se desfazer ainda, não adianta entrar em desespero, na dúvida, converse aí com o seu advogado que entende disso. Tá? Os clubes de tiro, quem frequenta, geralmente tem ali, né, uma assessoria jurídica também. A gente está tentando acompanhar agora. O que eu digo, Marcelo, é assim, não tem informação definitiva, não tem nada oficial sobre isso ainda. Vamos ter que esperar, ver o que o Lula vai fazer aí. Até porque também, ele é um presidente, ele tem que governar para todos. Ele não vai poder entrar ali e dizer, eu sou o inimigo agora dos armamentistas, né? Até porque nós estamos falando de cidadão de bem aqui. Doutor Marcos Pavinato, muito obrigado pelas informações. Até a próxima. Obrigado, Marcelo. Até a próxima. Preste atenção nessa dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Vestibular dia 29 de janeiro. Inscrições pelo site unifil.br. Vamos conversar sobre sucessão familiar aqui no programa Militão e Militão. Você sabe, todo sábado você tem um encontro com a gente aqui, comigo e com o Otávio Scandelai. Como vai, Scandelai? Boa noite, Marcelo. Boa noite para você, gente. Que bom estarmos aqui. Sempre digo isso porque é bom. Eu também gosto. Eu gosto. Eu venho aqui porque eu gosto de vir aqui. Me sinto muito bem, me faz bem. E em sinal de fazer bem, ser pai e mãe,
Só deve ser pai e mãe se faz bem. Senão é um Se problema. não faz bem, cai fora. Então, para começar hoje, nós vamos fazer uma leitura. Aliás, não é uma leitura, é um depoimento que eu achei, assim, algo maravilhoso. É de Júlio, né, da Folha, não é Exato. isso? Tá? Então, nós vamos ver, segura na minha mão, tá? E não tenha medo, filho ou filha. Vamos lá, Marcelo? Do Gregório Tanes Montemor. Muito bem, vamos lá. Eu tinha por volta dos 10 anos de idade quando aconteceu a história que agora compartilho com vocês. E se hoje estou mais próximo dos 50, é porque já se passaram quase 40 anos então. Não me lembro por quê, mas naquele final de tarde, ao contrário de irmos ver o gado montados a cavalo, como sempre fazíamos, meu pai optou por ir caminhando até o pasto próximo da sede, onde o gado pastava naquele fim de tarde ensolarado. Por volta desta mesma época, e apesar da minha pouca idade, meu pai já tinha me presenteado com uma espingarda de pressão, uma CBC calibre 5mm, que eu usava com chumbinho diabolô, Rossi ou Gamo, que eu guardo até hoje, e que eu levava comigo para cima e para baixo. Adorava caçar e, para dizer a verdade, caçava o dia inteiro. Na minha tenra idade e com a inocência de criança, eu me sentia imbatível com aquela espingarda. Com a prática, acabei ficando bom de mira e confesso que matei muitos passarinhos. Algumas centenas eu acho que matei no período final da minha infância e início da adolescência. Depois vieram outros atrativos, mas aquela espingarda de pressão foi talvez o melhor presente que meu pai já me deu. Naquela tarde que encaminhávamos pelo pasto, eu me distraí enquanto procurava passarinhos, quando então meu pai começou a chamar o gado. Quando me dei conta, eles começaram a chegar e nos rodearam. Literalmente fizeram um círculo ao nosso redor, de modo que não tinha por onde atravessar. Naquela época, meu pai criava gado Nelore. Quem é do ramo sabe que o temperamento do Nelore não é dos mais afáveis, mesmo criado a pasto, e especialmente se a vaca tiver com bezerro no pé. Fiquei com muito medo de ser atacado, pois não tinha para onde correr. O gado ficou então entre nós e a cerca. Quando se é criança, a dimensão corporal de um cavalo, um touro ou uma vaca proporcionalmente é diferente do que é para um adulto. Assim, às vezes, animais pareciam enormes aos olhos de uma criança. Então comentei com meu pai que estava com medo. Foi quando ele disse: "Não tenha medo, filho. Segura na minha mão e fique bem quietinho ao lado do pai, que nada vai acontecer." Então segurei firme na mão do meu pai e naquele mesmo instante, uma sensação de segurança se apoderou de mim. E imediatamente o medo que eu sentia diminuiu. E eu me senti totalmente protegido pelo meu pai. Parece que, de algum modo, meu pai conversava com os animais. Ficamos ali um bom tempo, enquanto o sol ia se pondo no horizonte. E meu pai ficou me ensinando a observar as características dos animais. Depois disso, fomos saindo e o gado abriu uma passagem. E caminhamos lentamente por entre eles até sairmos daquele pasto. Há alguns dias, meu pai escorregou no pasto enquanto caminhava. Caiu e quebrou o ombro. Recebeu os cuidados médicos inerentes e teve o ombro imobilizado. Alguns dias depois, fomos caminhar novamente pelo pasto. Mas desta vez, era na minha mão que meu pai segurava para se sentir seguro. No dia 16 de julho de 2022, meu pai, Mário Montemor Filho, completou 86 anos de idade. Escrevo essa lembrança porque ela me veio à mente depois de 40 anos. E dedico esse texto ao meu querido pai e a todos os leitores deste jornal que apreciam coisas simples como esses causos da roça. Que história, hein? Não é de chorar isso aí, gente? Muito emocionante. É emocionante, eu estou quase chorando aqui, porque é uma sensação que não tem, é indescritível. Por isso, meu pai, minha mãe, você que é pai, você que ainda não é pai, como é que você vai agir com relação ao seu filho, à sua filha? Que pai, ele transmite segurança, credibilidade, fé, esperança. Essa é a função de um pai. Eu me lembro, com muitas saudades ainda, por volta de 6, 7 anos, eu me lembro por aí, ou menos um pouco. Todas as noites, meu pai e os irmãos dele, que eram 8 irmãos,
mais o pai deles, se reuniam em frente à casa de barro. De barro? Barro. Eu cheguei a morar em casa de barro. O banco era um estoco e uma tábua em cima. O pessoal se reunia ali, ficavam conversando e tal, né? E nós, primos, ficávamos ali brincando. E quando eu cansava, eu deitava no colo do meu pai. Então, quer dizer, são momentos que nunca sairão da memória de ninguém, de qualquer criança. Por isso, pai, veja a responsabilidade que para sobre você quando você decide ser pai, na concepção da palavra. Não é simplesmente ser pai. Não é por aí. Pai é responsabilidade, é maturidade, é segurança. E, veja, eu tenho 72 anos. 72. 72. Isso aqui, eu falei 7, mas acho que tinha uns 5 anos, quer dizer, faz 60 e tantos anos. Está ali na memória. Está aqui, quando eu estou meio triste, eu lembro, puta, que momento. É algo assim fantástico, que vem dar a serotonina, alguma coisa move aqui dentro, que eu fico com uma certa confiança novamente. Olha, traz força mesmo. Traz força, pai. Então, pai, você é força. Você é vigor, assuma essa responsabilidade, essa maturidade, essa bondade que Deus dá para nós de sermos pai. É um privilégio nosso de quem é pai na concepção da palavra, que gera o filho, que educa o filho, que cria o filho, que bota fé no filho. E filha, desculpe, filha. Filhos e filhas. Filhos e filhas. Gente, as mudanças mudaram, mas o afeto não mudou. Continua. O pai continua sendo pai e a mãe continua sendo mãe, com responsabilidade e com gratidão. Sejam felizes, sejamos sempre felizes, que nós merecemos e podemos ser felizes como filhos e filhas de Deus que somos. Mais uma vez, gente, boa noite, muito obrigado. E até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite para todos.